Era o ano de 1992. Novas tecnologias surgem no mercado de computação gráfica, dando início à era do 3D ou gráficos tridimensionais gerados em tempo real, por meio de processadores mais rápidos e poderosos que seus antecessores. Em meio a este cenário de inovações, uma batalha se acirra cada vez mais na América do Norte e em outras partes do mundo, chegando até mesmo aqui no Brasil. Essa batalha é a disputa pelo mercado de consoles domésticos, mais especificamente entre Sega, que busca emplacar seu videogame de quarta geração, o Genesis ou Mega Drive, e Nintendo, que luta para manter sua dominação no mercado mundial, conquistada pelo NES e agora a cargo do 16-bits Super Nintendo. Como já vimos no primeiro episódio do documentário A Guerra dos Consoles, em 1991, a Sega busca um mascote que possa fazer frente a Super Mario. Assim, Hayao Nakayama, CEO da Sega Enterprises, exige a criação de um mascote protagonista que seja capaz de representar a empresa japonesa. Então, em 1991, é lançado o jogo Sonic the Hedgehog. Com a contribuição de Tom Kalinske, da Sega da América, Sonic se torna rapidamente um sucesso entre os norte-americanos. O sucesso foi tamanho que logo após o lançamento de Sonic 2, em 21 de novembro de 1992, a Sega da América já era detentora de mais de 50% do mercado estadunidense de consoles domésticos. Até 1996, Sonic 2 já havia vendido mais de 7 milhões de cópias. Além disso, a Sega ainda lançaria um add-on chamado de Mega ou Sega CD, que adicionava capacidades de processamento ao Mega Drive. É em meio a esse cenário que a Nintendo inicia um esforço para contra-atacar sua principal rival. Apesar de desdenhar da capacidade de parceiros além Japão, é exatamente aí que a Big N encontra uma colaboradora que lhe renderia ótimos frutos. Por meio da parceria com uma desenvolvedora britânica chamada Argonaut Software, nasceria um coprocessador de unidade de suporte gráfico, chamado de chip SuperFX. E para demonstrar a capacidade de processamento que o Super Nintendo ganharia com esse novo hardware adicionado a um cartucho, teve início a criação do jogo do qual trataremos nesse episódio de A História dos Videogames. Lançado em 21 de fevereiro de 1993 no Japão e 26 de março do mesmo ano na América do Norte, Star Fox foi o primeiro jogo da Nintendo a usar gráficos poligonais, por meio do coprocessador de aceleração gráfica GSU-1. Também conhecido como Starwing, Star Fox é um jogo de tiro em nave espacial em 3D, desenvolvido pela Nintendo em parceria com a Argonaut Software para o Super Nintendo. É o primeiro jogo da série Star Fox. Seu protagonista, Fox McCloud, e sua equipe lutam para defender seu mundo natal, Cornéria, contra as forças invasoras de Andros. Veja um trecho da abertura. A Nintendo trabalhou em estreita colaboração com a Argonaut Software durante os últimos anos do NES e início do Super Nintendo, concordando com a criação de um hardware especial que, de acordo com o fundador da Argonaut, Jazz Sun, seria inicialmente integrado ao Nintendo Entertainment System, ou NES. No entanto, o hardware do NES já estava desatualizado em meados de 1990. Assim, decidiu-se que o chip especial seria acoplado em cartuchos e, com a iminência do lançamento do Super Nintendo,
a equipe de design dos chips SuperFX passou a focar em um hardware que deveria ser comercializado in-board em cartuchos do Super Famicom. Assim, a partir de 1992, teve início o desenvolvimento do jogo que demonstraria a capacidade do chip especial, Star Fox. A Argonaut fez grande parte da programação básica para o motor do jogo, enquanto os designs dos personagens e arte foram feitos principalmente pela Nintendo. Os principais designs do jogo foram feitos por Shigeru Miyamoto e Katsuya Eguchi. Os personagens foram desenhados por Takayo Yamamura e a música ficou a cargo de Hajime Hirasawa. A Nintendo sugeriu o elemento tiro ao estilo arcade, e a Argonaut trouxe a ideia de usar naves espaciais. O chip SuperFX é usado em Star Fox para renderizar os polígonos 3D e ajudar o Super NES a renderizar efeitos em 2 dimensões mais avançados. O processador feito sob medida é programado para agir como um chip acelerador gráfico que desenha polígonos em um buffer de quadros na RAM adjacente. Os dados nesse buffer de quadros são transferidos periodicamente para a memória de vídeo principal dentro do console, usando acesso direto à memória, para aparecer na tela da televisão. A primeira versão do chip, comumente chamado simplesmente SuperFX, tem uma frequência de sinal de 21,4 MHz, mas um divisor de velocidade de clock interno o divide para 10,7 MHz. Mais tarde, o design foi revisado para tornar o SuperFX GSU capaz de atingir 21 MHz. O SuperFX era mais poderoso do que o processador padrão do Super NES, a ponto de a equipe de desenvolvimento ter citado que o Super Nintendo era apenas uma caixa para conter o chip. Miyamoto citou que as espaçonaves X-Wings de Star Wars foram uma inspiração para os Air-Wings. Locais frequentemente visitados por ele, próximos à sede corporativa da Nintendo, em Kyoto, no Japão, também se tornaram uma inspiração para diversas fases do jogo. Miyamoto também queria que Star Fox fosse protagonizado por personagens animais, já que ele não estava interessado em fazer uma série com histórias convencionais, com humanos, robôs e monstros e super-heróis. Ele decidiu usar uma raposa como personagem principal. Para criar a arte para a capa do jogo, Miyamoto fez vários fantoches e os fotografou, tendo como inspiração os fantoches britânicos Thunderbirds. Você sabia? O jogo foi lançado com o nome Starwing na Europa devido à semelhança com o título Star Fox, com o nome da empresa alemã Starvox. No documentário High Score da Netflix, Dylan Cuthbert e Giles Goddard contaram como, quando se mudaram para Kyoto para trabalhar no escritório da Nintendo, foram colocados em uma sala separada do resto da empresa. A Nintendo não queria que eles tivessem acesso a projetos confidenciais e secretos em desenvolvimento. Eles também contaram como Miyamoto ia visitá-los com frequência, dando conselhos e feedbacks. O jogo é retratado em 3D, variando com perspectiva em terceira ou primeira pessoa. A jogabilidade é centrada no combate aéreo. O jogador deve navegar em uma espaçonave Air-Wing através de diversos ambientes, enquanto inimigos como espaçonaves, robôs e outras criaturas o atacam. Ao longo do caminho, vários power-ups são colocados na tela para ajudar o jogador. O piloto recebe uma pontuação no final de cada nível com base em quantos inimigos foram destruídos e quão bem o jogador defendeu seus companheiros de equipe. No final de cada nível, há um chefe que deverá ser derrotado antes de avançar para o próximo nível. Star Fox recebeu críticas muito positivas, estabelecendo a série como uma das principais franquias da Nintendo. Foi um sucesso comercial em seu lançamento, liderando as paradas de vendas da Famitsu de fevereiro a março de 1993 no Japão. A Nintendo vendeu mais de 1 milhão de unidades nos Estados Unidos e no Japão em dezembro de 1993, e mais de 4 milhões de cópias do jogo até 1998.
O uso inovador de gráficos poligonais em 3D foi elogiado universalmente. A Next Gen Magazine apontou Star Fox como uma série pioneira no uso de gráficos 3D para videogames. O jogo foi usado como um exemplo de como, mesmo com um design totalmente poligonal, ainda era muito semelhante aos jogos mais antigos no sentido de que havia um caminho definido para percorrer em cada nível. A Entertainment Weekly deu ao jogo uma nota A e escreveu que o primeiro jogo a incorporar o chip de computador Super FX da Nintendo, um rail shooter espacial pseudo 3D, se move tão rápido que praticamente se qualifica como realidade virtual, e mesmo assim mostra algum coração por trás do hardware, com naves espaciais pilotadas por uma gama tão adorável de sapos, pássaros e coelhinhos. Com lançamentos posteriores, como Star Fox 64 no Nintendo 64 em 1997, que depois foi refeito como Star Fox 64 3D no Nintendo 3DS em 2011, e mais tarde reimaginado como Star Fox Zero no Wii U em 2016, o jogo original se tornou um clássico. A Nintendo ainda relançou Star Fox pela primeira vez após mais de 20 anos em setembro de 2017, como parte do Super NES Classic Edition, junto com a sua sequência inédita Star Fox 2. E em setembro de 2019, Star Fox foi disponibilizado no Nintendo Switch exclusivamente para assinantes do serviço Nintendo Switch Online. Star Fox tornou-se uma franquia consagrada da Nintendo, com mais 6 episódios e inúmeras aparições de seus personagens em outras mídias, como a série Super Smash Bros. E Starlink Battle for Atlas. Em 2002, a Rare lançou Star Fox Adventures para o Nintendo GameCube. Adventures foi o primeiro jogo Star Fox a incorporar elementos de ação-aventura, onde o jogador atua como Fox McCloud no mundo de Sauria. Em 2005, Star Fox Assault foi lançado para o GameCube, desta vez desenvolvido pela Namco. Certamente o jogo de tiros em nave espacial da Nintendo marcou seus jogadores que tiveram a oportunidade de experimentá-lo nos anos 90. Certo jogador comentou: "Minha experiência com Star Fox se deu tardiamente, já em 1997. Alugado em uma locadora chamada Fire Games em uma cidade no centro-leste do Paraná, fiquei bastante impressionado com a sensação de imersão causada pelo jogo. Para aqueles que estavam acostumados apenas com gráficos em 2 dimensões e no máximo um pseudo 3D, Star Fox foi como dar um salto de geração, indo direto para a próxima barreira dos videogames, o 3D, mesmo sem adicionar nenhuma outra parafernália ao Super Nintendo. Star Fox ainda ajudaria a Nintendo a iniciar sua recuperação no mercado mundial, dando uma resposta à sua rival, que por meio de vários acessórios não conseguiria repetir o feito. E pior, acabou por confundir seu público, perdendo sua confiança." Esse foi mais um episódio de A História dos Videogames. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo.